Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saída temporária e esse projeto de lei que foi aprovado pelo Senado para acabar com as saídas temporárias. Pessoal, antes de explicar um pouquinho sobre a saída temporária, é importante pontuar que o sistema de cumprimento no Brasil é um sistema progressivo. Ou seja, se no meu caso eu pego 10 anos de pena, eu não vou cumprir esses 10 anos num regime mais gravoso. Eu tenho um percentual no regime fechado, um percentual no regime semiaberto e um percentual no regime aberto. Entendendo por essa progressão, é porque o sistema penitenciário, o sistema de cumprimento de pena brasileiro, ele vai dando possibilidades para o apenado, para o ressocializando, para o preso, de cumprir essa pena de maneira a paulatinamente entregar um pouco mais de contato com a sociedade. A saída temporária é isso. É um meio de aferição se esse sistema está sendo cumprido a contento pelo preso ou não. Então, no caso específico, pessoal, a gente sempre tem dois requisitos. O primeiro é um requisito subjetivo, que é um comportamento. Então, todos os presos em saída temporária precisam de um bom comportamento. E, em segundo lugar, eles precisam de uma fração, a depender se o crime, se eles são primários ou reincidentes, se o crime é comum ou se o crime é hediondo. E eu sei que quem está me ouvindo fala, existe um anseio social para que isso acabe. E eu sei que existe uma parcela da população que quer que a saída temporária acabe. Agora, vamos pensar. Se a gente está falando aqui, tem uma recente reportagem no Metrópolis que fala que 7 mil presos não voltaram nas saídas temporárias. É muito, eu concordo, é muito. Mas o universo de amostragem ele é de 171 mil pessoas. Ou seja, de 171 mil pessoas, 7 mil não voltaram. Isso representa algo em torno de 4%. Ou seja, a saída temporária, o projeto da saída temporária, ele dá certo para 96% das pessoas. Isso faz com que a gente repense sobre essa questão. O nosso sistema ele é progressivo, isso está dentro do Código Penal, do artigo 33, parágrafo 2º. Isso também está na Constituição. Ou seja, esse projeto de lei, ele apesar de atender a alguns anseios sociais, ele briga num aspecto constitucional. O próprio Ministério Público, que é um órgão persecutório, que é um órgão que ele tende a controlar e tende a se responsabilizar pelo sistema criminal brasileiro, ele entende que esse projeto de lei é flagrantemente inconstitucional. Então, se a gente for falar um pouquinho sobre anseios sociais, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre o nosso conceito de justo. Nosso conceito de justo ele é muito aberto, ele é muito amplo e ele é muito subjetivo. Se hoje eu perguntasse, por exemplo, para uma mãe, que pena que seria justa para uma pessoa que matou seu filho? Ela poderia me responder, doutor, eu acho que uma prisão perpétua ou uma pena de morte, a depender, isso seria a visão dela da justiça. Agora, se eu perguntasse para essa mesma mãe, qual seria a pena justa para o seu filho caso ele matasse uma pessoa? Dificilmente ela ia falar de uma prisão perpétua ou de uma pena de morte se fosse o filho dela. Então, quando a gente fala de justiça, é um encontro dessas duas respostas, o que é justo para o outro e o que é justo para a gente. Se a gente realmente passasse pelo sistema penitenciário, a gente gostaria que esse sistema fosse progressivo, que houvessem saídas temporárias para tentar viabilizar um retorno desse preso, desse reeducando, para o seio social de maneira um pouco menos traumática, não somente prendendo a pessoa pelo período de 10 anos, sem nenhum contato social e depois colocando ela em liberdade, imaginando que a política criminal carcerária iria fazer uma mágica e essa pessoa iria se ressocializar. Então, pessoal, eu deixo essas reflexões na nossa intenção, na nossa percepção e na percepção de grandes autores do direito penal, do direito processual penal, da criminologia, da execução penal. Esse projeto de lei é inconstitucional. Independente do nosso anseio, independente do que a gente acha justo, a Constituição não pode ser quebrada por um projeto tão rigoroso e que abalaria tanto o sistema penitenciário quanto o que está se propondo. Pessoal, esse é o primeiro vídeo que a gente vai falar sobre saída temporária. Se vocês gostarem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os outros privilégios ou outros benefícios baseados na execução penal, sempre fazendo essa mescla com criminologia. Espero que tenham gostado e acompanhem os próximos capítulos aí.